que foi organizado, ele tem um caráter amplo e ele diz respeito especificamente a um cessar-fogo, que é uma necessidade histórica que se impõe num ataque, num massacre que está sendo realizado nesse momento pelo Estado de Israel, que de todas as milhares de vítimas, matou aproximadamente 40% de crianças. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é uma atividade de solidariedade ao povo palestino contra o massacre, o genocídio que está sendo realizado na faixa de Gaza. Lá vão ter posições das mais diversas, mas que se encontram nessa necessidade de parar o massacre e, ao mesmo tempo, de um cessar-fogo nesse momento de um ataque que não pode continuar, que a gente não pode, de maneira nenhuma, naturalizar. Haverá judeus e israelenses nessa solenidade? Olha, a atividade é aberta e todas aquelas pessoas que tenham convergência com essa posição de um cessar-fogo imediato e contra o massacre, o genocídio que está ocorrendo nesse momento contra os palestinos na faixa de Gaza, evidentemente vão estar lá sendo recebidos e acolhidos. Não existe e nem poderia existir qualquer tipo de restrição da nossa parte se houver convergência com os pontos que fizeram com que o ato venha a ser realizado. E o senhor, pessoalmente, deputado, como é que o senhor analisa a atuação do Hamas? Como é que classifica o Hamas? Vamos lá, Fabiola. Em primeiro lugar, normalmente há uma pressão institucional que já é bastante consolidada para que se defina o Hamas como grupo terrorista. E aí vamos para o conceito de terrorismo. Terrorismo é você focar ou atingir de maneira deliberada civis, fazendo com que haja uma ação de terror para alcançar os seus objetivos. Se a gente concorda com esse conceito, vem o segundo questionamento. Não é exatamente aquilo que está sendo feito pelo Estado de Israel nesse momento e que vem sendo patrocinado pelo Estado de Israel ao longo dos anos? Por quê? Houve uma decisão do Estado de Israel de deliberadamente cancelar a possibilidade de acesso à água, comida e energia elétrica para a população civil da faixa de Gaza. Existe um bombardeio onde há, por parte do Estado de Israel, a justificativa de que o faz pela existência de escudos humanos. Respondendo ao teu questionamento, para não fugir dele, eu não reivindico os princípios do Hamas, nem reivindico e nem legitimo a ação contra qualquer um ou qualquer uma que seja a população civil. Mas me chama a atenção exatamente essa falta de cobrança que existe sobre as ações perpetradas pelo Estado de Israel na definição como sendo ações de natureza terroristas. Se a gente tem uma mesma avaliação do conceito de terrorismo, por que se cobra essa posição do governo brasileiro em relação ao Hamas, mas não se cobra a mesma posição em relação ao Estado de Israel? Uma das justificativas que podem dar é porque o governo brasileiro, a sua diplomacia nesse momento, trabalha a partir de uma concepção de mediação, mediação essa que pode ser significativa, inclusive para trazer os brasileiros de volta para o nosso território. Bom, se isso é um fato, a definição que não cabe por parte do governo brasileiro nesse momento em relação ao Estado de Israel não deveria também caber em relação ao Hamas, porque é muito importante que a gente possa avaliar que existe todo um procedimento, inclusive do ponto de vista internacional, por parte da Organização das Nações Unidas, para a definição de uma organização, seja ela qual for, como terrorista. E, evidentemente, essas definições atendem também a objetivos políticos. Se eu respondo a tua pergunta agora,
dizendo que o Hamas se trata de uma organização terrorista, eu vou estar contribuindo exatamente para essa ausência de reciprocidade, para dizer o mínimo, ou de equilíbrio, que já é, de alguma forma, tão realizada de maneira profunda por parte dos órgãos brasileiros, onde, e não só brasileiros, mas mundiais, onde existe um desequilíbrio, onde o Hamas tem que ser considerado uma organização terrorista e o Estado de Israel, apesar de fazer tudo o que faz, não tem qualquer tipo de avaliação nesse sentido. Eu não vi, ou eu não vejo com alguma frequência, para concluir o meu raciocínio, os mais variados veículos brasileiros cobrando dos seus interlocutores a definição das ações perpetradas por Israel, que de maneira deliberada atingem alvos civis, como ações de natureza terrorista. Aqui no UOL, a todo momento, se fala sobre o crimes de guerras, né? Vários especialistas nós trouxemos aqui nesses últimos dias, chamando de genocídio, chamando de crime de guerra, de massacre. Foram os termos, assim, recentemente aqui, inúmeros especialistas que nós ouvimos. Aí, até nesse ponto que o senhor está falando, deputado, eu até queria saber se o senhor acha que o governo brasileiro também está muito ameno nessa situação ao cobrar de Israel outra atitude, né? Como é que o senhor vê o papel do governo brasileiro e do próprio presidente Lula em relação a isso? Lula fez críticas, né? Falou de ato terrorista do Hamas e já criticou, claro, a situação que Israel está respondendo. Mas foi uma crítica no ponto necessário, como o senhor está falando da imprensa e tudo, ou acha que precisa mais? Fabíola, primeiro, só para não deixar de responder a sua boa provocação em relação a esse ponto, o anterior ainda. Eu não ouvi de nenhum veículo brasileiro, e essa é uma responsabilidade também que os veículos têm, um questionamento sobre quem quer que seja, sobre nenhuma figura pública, na determinação de que o Estado de Israel é terrorista. Até hoje eu não ouvi. Se a gente concorda no conceito, está cometendo terrorismo de Estado? Eu digo o seguinte, Thales, isso sem dúvida nenhuma, mas eu digo o seguinte: se há uma cobrança pela definição de que o Hamas é uma organização terrorista, essa mesma cobrança deveria ser feita em relação ao Estado de Israel, se a gente coincide na avaliação do conceito do que é terrorismo. O conceito de terrorismo é uma ação deliberada em relação a civis, fazendo com que exista terror para o alcance dos seus objetivos políticos, é o que Israel está fazendo. Agora, chama a atenção que, quando questionadas as lideranças do próprio Hamas sobre o ataque a civis, eles negam, inclusive, que tenham realizado. E aí você pode dizer, não, mas tem um conjunto de provas que estão demonstrando que isso de fato aconteceu, seja pelo Hamas ou por quem acompanhou o Hamas na entrada no território de Israel. E aí eu quero aqui repetir, nós não podemos legitimar, por quem quer que seja, o ataque a civis. Mas diferente, inclusive, das lideranças do Hamas, quando você vai para as autoridades públicas do Estado de Israel, eles assumem que estão fazendo isso. Eles assumem que, de maneira deliberada, estão atacando civis. E não há cobrança sobre nenhuma das lideranças políticas brasileiras para que definam o Estado de Israel como terrorista. Quando você questiona uma autoridade de Israel, o que eles dizem? Não, de fato, esse é o preço da guerra, onde você tem a morte de 40% de crianças. Ah, não, o Hamas utiliza civis como escudos humanos, então, de alguma forma, está legitimado aquilo que é o massacre realizado para cima do povo palestino. Eu, há muito pouco tempo, e vocês sabem bem disso, e eu já vou responder o questionamento da Fabíola, tive uma vivência trágica na minha família com a morte do meu cunhado, com o homicídio do meu cunhado. E as linhas de investigação vão para o tom de que isso teria sido feito por quem exerce controle e domínio territorial sobre, essa é uma das linhas, sobre a região da Gardênia Azul. Imagine que eu,
depois dessa vivência dramática, dolorosa para a nossa família, dissesse o seguinte: olha, como a turma que faz o controle e o domínio territorial da Gardênia Azul, eles utilizam a população local como escudos, bombardeie-se de maneira indiscriminada a Gardênia Azul, matando lá milhares de pessoas. Isso não é justificável. Nós não podemos aceitar isso como se fosse algo banal e sem identificar e fazer o mesmo grau de cobrança ao conjunto das autoridades públicas sobre a determinação das ações do Estado de Israel como terroristas. E aí eu vou para a resposta ao questionamento da Fabíola. O governo brasileiro tentou, como é a tradição da sua diplomacia, uma ação de mediação. Só que a mediação só existe quando há o mínimo de disponibilidade em relação aos atores envolvidos em determinado conflito. Israel e os Estados Unidos não estão demonstrando qualquer possibilidade de apoiar ou de trabalhar pela paz na região e por um cessar-fogo imediato. Pelo contrário, eles estão se lixando para tudo que está acontecendo de condenação internacional aos atos do Estado de Israel. Então, sim, nesse momento não cabe mais a posição por parte da diplomacia brasileira e, mais especificamente, do governo brasileiro, que não amplie a condenação do que vem sendo feito por Israel. O presidente Lula está correto quando disse que o que está acontecendo nesse momento na Palestina, na faixa de Gaza, é um genocídio. Mas é fundamental que isso tenha consequência prática do ponto de vista diplomático. Colômbia e Chile convocaram seus embaixadores. A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel. O Brasil tem que ir no mesmo caminho. E, além disso, suspender a realização desse exercício militar convocado com aproximadamente 300 militares dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Não há normalidade, isso já seria questionável em qualquer circunstância. No momento em que você está tendo um genocídio, um massacre, onde 40% das pessoas mortas são crianças na faixa de Gaza, o governo brasileiro tem que dar uma resposta à altura da gravidade do que está acontecendo. E a resposta à altura, a seu juízo, seria o rompimento de relações do Brasil com Israel? Rompimento de relações, ou, para começar, como uma escalada até chegar no rompimento, fazer o que fez a Colômbia e o Chile convocando os seus embaixadores. O senhor, como faz parte de um partido da base do governo, vai pressionar o presidente Lula a fazer isso, deputado? Vocês têm alguma reunião? Vocês estão em contato com representantes do governo brasileiro dessa área de diplomacia para que faça isso? Não só vou fazer, como já estou fazendo, Fabíola. Quando dou uma entrevista como essa aqui para vocês, que é pública, onde faço essa cobrança, evidentemente isso já é um tensionamento. Mas antes de fazer na entrevista, já fiz no plenário da Câmara dos Deputados e em todos os espaços bilaterais ou coletivos em que tiver oportunidade de fazê-lo, o nosso mandato como deputado federal, o fará. E isso qual seria? Nós estamos de acordo. Desculpa, Josias. É que me chama a atenção esse pedido dele. Acho importante a gente abordar isso, né, Josias? Porque romper relações com Israel, por exemplo, neste momento, não dificultaria a saída dos brasileiros? A gente está vendo a dificuldade da diplomacia brasileira em conseguir retirar os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza. A gente está em contato diário aqui com o embaixador, o Candeias, que é o embaixador do Brasil lá na Palestina, e ele fala da dificuldade. Não se sabe, inclusive, se brasileiros estão ou não nessa próxima lista. Eles reabriram agora a fronteira. Estava fechada, né, nesses últimos dias. E agora foi reaberta. Não há ainda informação de brasileiros. Quer dizer, o rompimento, o endurecimento, dificultaria ou não a saída desses brasileiros? O seu excelente questionamento, Fabíola, faz com que a gente tenha que refletir sobre dois pontos. O primeiro deles é o seguinte: se isso dificultaria a saída dos brasileiros, nós já partimos do pressuposto que esses brasileiros são, então, mantidos reféns pelo Estado de Israel, que é quem dá o indicativo de saída desses brasileiros para a próxima quarta-feira, segundo a posição do próprio ministro de Relações Exteriores. Chegar a essa conclusão ou admitir essa possibilidade já é algo de natureza gravíssima. E o segundo ponto, nas relações internacionais,
Quem foi que nos disse, e falo isso evidentemente com todo respeito, que uma posição mais branda ela é sinônimo de alcance dos nossos objetivos? Pegue as primeiras listas que foram liberadas com pessoas que saíram da faixa de Gaza e que tiveram a sua autorização legitimada, consolidada, e várias dessas pessoas são de países que, inclusive, já tiveram uma posição pública contrária, de maneira enfática, ao que está sendo realizado por Israel nesse momento. Então, essas duas reflexões precisam ser feitas a partir da tua excelente provocação. Primeiro, então quer dizer que Israel mantém esses brasileiros reféns na faixa de Gaza com a sua não viabilização da saída? E segundo, será que uma diplomacia menos dura nesse momento é facilitadora ou dificultadora de que o Brasil consiga assumir os seus objetivos fundamentais como esse nesse momento, que é de liberar esses brasileiros para que retornem ao território nacional? Eu não tenho a convicção de que, tendo uma diplomacia menos firme ou menos dura nesse momento, esse objetivo vai ser alcançado com maior facilidade. As listas anteriores dão a demonstração de que essa minha desconfiança pode estar correta. Eu fico numa dúvida, deputado, se o senhor está em sintonia com a posição do governo brasileiro ou está dessintonizado com ela, porque hoje, na diplomacia brasileira, disseminou-se a impressão de que Israel retém os brasileiros ali na faixa de Gaza, porque o Brasil teve posições contrárias aos interesses de Israel no Conselho de Segurança da ONU. Articulou aquela resolução que falava num cessar-fogo, pausa humanitária, porque foi negociado o texto, mas a primeira versão falava em cessar-fogo, e os Estados Unidos vetaram essa resolução. O senhor acha, então, que o Brasil está tendo uma posição de condescendência com os interesses de Israel? E é falsa essa impressão da diplomacia brasileira de que as posições do Brasil no Conselho de Segurança já estariam levando Israel a retardar a saída dos brasileiros? Na primeira parte, eu concordo com o governo e com a diplomacia brasileira, Josias. Sim, ou seja, existe uma chantagem por parte de Israel, o que é gravíssimo, porque isso demonstra que esses brasileiros, então, são reféns. Mas eu concordo, ou tendo a concordar com essa análise. Agora, não concordo com a segunda parte. Considero que o governo brasileiro, sim, deve, nesse momento, ampliar a condenação internacional do que está sendo feito pelo Estado de Israel e, mais do que isso, deve, nesse momento, fazer como já realizado por Colômbia, Chile e, mais especificamente, a Bolívia, no sentido de fazer com que as palavras já ditas publicamente possam ter como consequência ações diplomáticas, de convocação de embaixadores, e eu defendo, pessoalmente, rompimento de relações com o Estado de Israel. Nesse sentido, evidentemente, o tensionamento e a cobrança vai para cima do governo brasileiro e da sua diplomacia, porque não cabe mais a tentativa que o governo vem fazendo na Organização das Nações Unidas, a expectativa, não cabe a expectativa de que ela vai ter um desdobramento positivo se não houver uma ampla pressão de natureza internacional condenando o que Israel está fazendo e, além disso, além da condenação, tendo ações práticas do ponto de vista diplomático nessa condenação. O deputado, mudando um pouco de assunto, até durante a sua resposta, o senhor tocou na história dessa morte horrorosa do seu cunhado, e eu até queria pedir licença para lhe perguntar, né? A primeira vez que a gente conversa pessoalmente, assim, cara a cara aqui,
Queria prestar solidariedade ao senhor e também à Sâmia e perguntar como é que está a deputada, né? Eu estou vendo que o senhor está em Presidente Prudente, que é a cidade, inclusive, dos pais da Sâmia. A gente tem acompanhado os comunicados da equipe dela. Como é que ela está? Como é que tem sido esse trabalho? Ela disse, inclusive, pelas redes, que seria uma luta de vida dela agora, o esclarecimento desse caso. O senhor trouxe aí também alguns pontos de investigação. Sei que também o senhor está acompanhando as investigações sobre a morte do Diego Bonfim e queria saber como é que está a situação nisso, deputado. Fabíola, primeiro te respondendo sobre isso, eu não posso dizer que as coisas com Sâmia, com minha sogra, meu sogro, minha cunhada, estão bem, porque não estão, né? Ou seja, uma tragédia dessa, ou seja, é uma dor que eu, pessoalmente, nunca tinha vivenciado em família com essa proporção, né? Ou seja, isso é a tentativa de esmagar, né, uma família. Mas a família é muito unida, né? Sâmia e os irmãos, minha sogra e meu sogro, são muito unidos. Então, aquilo que é uma dor profunda nesse momento, eu inclusive disse isso ontem nas minhas redes sociais, essa união da família acaba gerando o acolhimento para que você possa seguir, né? Então, quando um cai mais, o outro levanta, quando o outro cai, o acolhimento vem de outro membro da família e dos amigos, de todas as pessoas que têm sido fundamentais nesse acolhimento. O que eu posso te dizer nesse momento é que a família fez a solicitação de acompanhamento das investigações. Muito daquilo que está no inquérito tem informações que são confidenciais, que são segredos que não podem ser revelados publicamente para o bem das investigações, mas tudo que está ao alcance da família está sendo feito com acompanhamento dos advogados e da própria família em relação ao inquérito. E como a família está vendo a atuação do governo do Estado, no caso, e em relação às milícias? Thales, eu vou fazer. Você sabe que eu não gosto de fugir de nenhum questionamento que seja realizado em qualquer entrevista, mas como nesse ponto em específico, eu não sabia que falaria especificamente sobre esse ponto aqui no nosso encontro, eu prefiro deixar que as manifestações públicas que sejam feitas sobre a avaliação do governo ou sobre a avaliação do Estado do Rio de Janeiro, em nome da família, sejam realizados no momento futuro pela própria Sâmia. Quando você quiser fazer uma discussão, eu vou estar à disposição disso, sobre o governo do Estado, sobre a milícia. Olha, eu pessoalmente posso te dizer que o que tem acontecido no Rio de Janeiro é a ponta do iceberg de um processo de completa desestruturação, por um lado, desestruturação por parte do governo do Estado. Se você perguntar hoje para o governador, qual é o plano de enfrentamento consolidado, planejado, para que a gente possa superar ou minimizar os efeitos daquilo que é o controle armado nas suas mais variadas regiões? Não vai ter um plano. Vai se solicitar ao conjunto dos deputados federais dinheiro, recurso, verba das chamadas emendas de bancada para investir na segurança pública. Mas a apresentação de um plano consistente não haverá. E o que é mais grave do que isso, né? As relações de membros que são ligados ao controle territorial armado no Rio de Janeiro com a política, elas são antigas e persistentes. São antigas e persistentes. E todo mundo sabe disso. E nesse cenário, onde você tem relações antigas e persistentes, se você não tem um plano também de enfrentamento dessas conexões políticas e econômicas, você não tem um plano que seja minimamente estruturado para enfrentar e ultrapassar essa dura realidade que hoje dramatiza o estado do Rio de Janeiro para além daquilo que a gente já viveu em anos anteriores. Agora, falando de ações, né, até hoje, segunda-feira, inicia a GLO, né, e militares das Forças Armadas
começam a monitorar e também trabalhar nas operações de segurança nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro e nos portos também do Rio de Janeiro e de Santos. O senhor, como deputado federal que está acompanhando, também é do Rio de Janeiro. Acredita que essa medida ela é positiva? Ela poderá ajudar? Como é que analisa essa medida tomada pelo governo Lula? Fabíola, é uma realidade que parte significativa do que passa pelos portos brasileiros não é fiscalizado. Eu falo isso porque eu tenho uma relação de muita proximidade, né, com as associações da guarda portuária, dos sindicatos dos portuários das mais variadas regiões. E não existe um dado consolidado, mas se chega à conclusão empírica de que só 20% a 30% do que passa pelos portos brasileiros, nos aeroportos eu não tenho esses dados, eles passam por algum tipo de fiscalização. Então, a ampliação da fiscalização em portos e aeroportos, inclusive no que diz respeito à circulação de armas no território nacional, é uma necessidade, sem dúvida nenhuma, que se impõe. Agora, não dá para ter ilusão. Não dá para ter ilusão de que essa medida seja suficiente e de que o melhor mecanismo seja a utilização das Forças Armadas para esse fim, para que você tenha uma redução significativa do poder territorial das organizações armadas. Então, não vejo com nenhuma ilusão esse tipo de medida, porque eu acho que ele tem que partir de um pressuposto muito mais profundo de uma estruturação e de um planejamento que consiga superar o que é a representação dessas organizações armadas, inclusive com uma presença efetiva do Estado com garantias sociais nos respectivos territórios. A gente está falando tanto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a gente fala tanto da Baixada Fluminense e desse controle territorial na Baixada, e é coincidência que, do ponto de vista histórico, Zona Oeste e Baixada Fluminense sejam aquelas regiões historicamente mais abandonadas pela presença de serviços públicos que garantam direitos sociais? Isso não é coincidência. É coincidência, por exemplo, que sejam exatamente nessas regiões onde você tenha baixos índices de desenvolvimento humano e educação precarizada, com o último projeto de educação robusto para essas regiões, tendo sido os CIEPs de Brizola e Darcy Ribeiro, e depois não tendo tido mais um investimento que seja palpável, robusto nessas regiões, não é razoável. Então, assim, respondendo a tua pergunta para não fugir dela, não estou convencido de que a melhor alternativa seja essa fiscalização com as Forças Armadas em portos e aeroportos. Estou convencido de que há necessidade de ampliação, sim, dessa fiscalização, por conta do baixo nível de investigação e acompanhamento que tem, principalmente de armas que entram e circulam pelo território nacional, mas estou também amplamente convencido que só isso é muito pouco frente às necessidades que existem para se contrapor ao domínio territorial de grupos armados no estado do Rio de Janeiro. Ô, deputado, eu vou aproveitar a sua presença aqui, até para o senhor comentar ao vivo um tweet que o senhor fez agora há pouco, sobre essa questão aqui da falta de energia. Até o senhor estava aí nos bastidores ouvindo a entrevista do prefeito, né? Falando sobre o apagão que ainda atinge 500 mil de casas em São Paulo, depois da chuva de sexta-feira. E aí até o senhor colocou, cadê a turma do Se Privatiza Melhora, né? Se Privatiza Melhora, que sirva de exemplo contra a entrega da Sabesp. E a gente vê que politicamente tem sido o assunto, né? Relacionando essa queda da energia em São Paulo, esse problema, esse apagão que ainda atinge 500 mil casas depois de 3 dias da chuva, relacionando com a discussão da Sabesp. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vê essa relação. Acha que a privatização do sistema de energia em São Paulo é uma das causas desse apagão? Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu conheci a Enel a partir da cobrança de agricultores, da agricultura familiar do 3º distrito de Nova Friburgo, no interior do Rio de Janeiro, quando houve uma troca e eles assumiram, então, lá
é a transmissão de energia, fornecimento. E as reclamações eram das mais absurdas, com o preço de conta de luz mais do que triplicando para as pessoas. Então, ali eu conheci a Enel, essa multinacional italiana, que tem a presidência indicada pelo governo italiano, mas que tem a influência direta do setor privado. Quando você tem uma empresa como essa, responsável pela administração de serviços públicos considerados essenciais, você tem a diminuição da capacidade de resposta frente a situações como essa, que são graves e dramáticas, como a que está acontecendo em São Paulo nesse exato momento. E não é à toa, então, Fabíola, que no mundo centenas de estatais que foram privatizadas estão sendo reestatizadas. Eu acho que um caso emblemático é o caso da França, onde ninguém pode dizer que o Macron é um sujeito de esquerda. Pelo menos ninguém que não seja bolsonarista, né? Porque se não for de extrema-direita como eles, para eles, tudo eles vão definir como de esquerda. Mas o Macron é um sujeito extremamente ligado ao sistema financeiro, é um sujeito do status quo, é uma figura de direita. E lá na França, houve todo um trabalho pela reestatização do sistema elétrico. Por quê? Porque se repetiu aquele que é um mapa já conhecido, uma trajetória já conhecida, promessa de ampliação dos investimentos, aumento do preço da conta, população não tem condições de pagar. Com o não pagamento, as empresas, então, dizem que não podem realizar os investimentos prometidos. Então, fica conta cara, investimentos não realizados, ações na justiça que se arrastam por anos e anos e anos. Esse é o resultado da privatização, e nesse caso em específico, da privatização de setores considerados como essenciais. No caso da energia elétrica e da água, tem um fator, inclusive, que quebra qualquer argumento dos setores liberais, que é, a concorrência melhora a qualidade dos serviços. Nesse caso, não tem nem concorrência possível, porque quando você entra na sua casa e aperta o interruptor, você não escolhe se vai ser da empresa A ou da empresa B. Quando você abre a torneira de água na sua residência, você não escolhe se vai ser da empresa A ou da empresa B. Essas mesmas empresas que não dão conta dos serviços são normalmente financiadas por bancos públicos para a realização dos investimentos, porque seria um segundo argumento. O Estado não tem recurso suficiente para a realização dos investimentos. Aí o que fazem? Então precisa do setor privado para a disponibilização desses recursos. Só que o setor privado se recorre dos bancos públicos para a realização dos investimentos. Então, essa conta não fecha e, evidentemente, essa luta ideológica do governador do estado de São Paulo, do Tarcísio, para defender a privatização da Sabesp, não se sustenta se for feita uma análise apurada e séria. E o que está acontecendo nesse momento no setor de energia elétrica é exemplo disso, como é exemplo também o que tem acontecido na Eletrobras depois da privatização que foi realizada ainda por Temer e consolidada por Bolsonaro. Quando a gente defende a reestatização da Eletrobras, é nessa concepção, é nessa avaliação de que existe uma necessidade absoluta de que esses setores sejam geridos pelo Estado com acompanhamento e fiscalização pública, o que é impossível quando você entrega isso para os setores privados, mesmo quando você tem agências reguladoras que normalmente são capturadas também pelo setor privado. É isso. Deputado, muito obrigada por estar aqui e trazer aqui a sua opinião de vários assuntos. Queria até